O ex-presidente Fernando Henrique foi senador muitos anos. O Senado hoje é chamado de Casa do Espanto. Era diferente antes? Vamos saber. Todo mundo costuma dizer que no passado era melhor, mas era. Era melhor? Era, eu acho que era. Primeiro que havia muito mais debate político, você tinha discursos importantes que se pronunciavam, a gente ouvia, esperava o discurso e tal, era mais assim. Segundo que não havia, enfim, o que tem hoje, pelo menos que aparece nos jornais de hoje, que é uma coisa constrangedora, né? O senhor pode acreditar que é verdade? Eu posso acreditar, sim. Então, de fato... E o que aconteceu, presidente? Eu acho que aí houve um processo que é geral, não é só do Senado, a Câmara também, de... o Congresso. Congresso, né? De distanciamento da sociedade do círculo político. A política ficou muito isolada da vida no Brasil, né? E ficou... Mas não era já? Sempre foi, mas não tanto. Eu acho que os partidos estão perdendo força, a militância está desaparecendo, mesmo o partido, todos os partidos. Todos os partidos, né? A militância está desaparecendo, a ligação com os deputados. Quem é que sabe em que o deputado votou? Quem é que pensa que vale a pena mandar? Agora estão começando a mandar e-mails para lá, para pressionar, não é? Então, existe isso não é só no Brasil, é um processo mais geral. Mas aqui mais agudo. Aqui mais agudo, né? Em alguns países se mantêm os partidos, então você tem memória, tem partido e tal, os partidos. Aqui, com essa legislação que permite mudar de partido a toda hora, todos os avanços que foram feitos para modernizar o sistema eleitoral acabam não se efetivando. Por exemplo, a fidelidade partidária. Há leis que votam, depois não pegam, né? Por exemplo, a questão de não permitir coligações nas eleições proporcionais. Então, um partido que não existe concentra o voto numa pessoa e ganha aquela pessoa que não representa nada, porque está no bojo de outro partido. Perfeito. Maior. Enfim, tem muitas distorções. Eu acho que o sistema político brasileiro hoje sofre de descrédito. Agora, a sensação é de que é um processo de decomposição moral mesmo. Vai junto. Porque é difícil avaliar a corrupção, mas dá a sensação que cresceu. Não, tem mais fiscalização. Também tem. É verdade que a imprensa está mais ativa. Mas aí isso, de alguma maneira, é contraditório. Porque todo mundo vê todo dia na imprensa, nos jornais, na televisão, no rádio, corrupção, corrupção, corrupção. E não acontece nada. Né? A sensação de impunidade então, é de pior. impunidade. Eu acho que a impunidade, a mãe da corrupção é a impunidade. Né? Que a tendência, você tem no mundo todo, e tem gente, questão de só comportamento. Que punem. Claro. Aqui não. Então, aqui, eu tenho repetido, é uma banalidade, mas que tem sentido. Nós temos tudo na democracia, menos a alma, que é a lei. A lei tem que ser igual para todos. Todos são iguais perante a lei. Não é. Não é. Esse é o ponto. Toda a Constituição diz isso. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Mas não é. Eu me lembro, presidente, de numa entrevista com o senhor me falou que gostava de conversar no Senado, entre outras pessoas, falou, eu gosto de conversar com Darcy Ribeiro, Roberto Campos, pessoas muito inteligentes. Afonso Arinos, hoje são poucos. São poucos. O senhor teria dificuldade de conversar com alguém lá no... Eu não sei se teria dificuldade, porque tem muitos amigos lá, mas enfim, eu acho que o nível possivelmente é menor. Uma vez, o Alfred Stepan, que é um cientista político americano, veio aqui ao Brasil, eu era senador, e ele passou a fazer umas pesquisas lá. E veio me ver. Ele veio assustado. Ele disse, olha aqui, eu conversei aqui, tem pelo menos 50 parlamentares no Congresso que são de alto nível, isso não tem nos Estados Unidos. Ele me disse. E é verdade. Né? Eu não sei se ainda não tem hoje também, só que os que tem, então, se falava de alto clero e baixo clero. Hoje o baixo clero parece que domina. Controlou. Controlou.